só, vou colocar só um último exemplo para a gente ilustrar aqui essa comunicação que fica disfuncional e que a gente pode torná-la funcional, produtiva, saudável, como a gente está falando aqui. Então, funcional, pessoal, é o que funciona, né? No sentido de que dá certo, né? Que dá liga. É o que dá certo, é o que é saudável, é o que, na verdade, a gente quer, porque todo mundo quer ser tratado bem, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser tratado com educação, então isso é o que funciona. Então, essa comunicação é funcional, né? Sim. Então, vamos colocar um exemplo lá, um funcionário, vamos pegar lá do que eu estava falando antes, o funcionário chega atrasado, aí o chefe fala, olha, ô fulano, eu percebi que você não está chegando na hora, então, eu quero agora que amanhã você chegue um pouquinho mais cedo para pagar as horas que você está chegando atrasado, porque eu acho que não é legal e que você precisa seguir uma regra aqui. E aí, essa pessoa pode ouvir assim, não, eu não vou fazer isso não, porque eu não estou devendo hora nenhuma e você não manda em mim. Opa! Porque assim, eu estou falando uma coisa que pode ser absurda, mas isso acontece, né? Ou tipo, ele não fala, mas ele acontece, em sala de aula acontece. Você sabe, né, Guilherme? Eu sei. Você não manda em mim. Ou tipo, esse cara tá pensando que ele é quem? Eu vou falar que eu vou chegar, mas eu não vou nada. Eu dou uma banana para ele. Gente, eu estou aqui dando exemplos reais, tá? Isso acontece. Sim. Pode ser não tão explícito, mas às vezes o que eu penso ou o que eu sinto, eu vou lá e faço o contrário, tá? Essa comunicação, olha só, a pessoa deu uma informação e a pessoa ficou brava. Então, esse tipo de pessoa aqui, ó, geralmente está aqui nessa criança que está muito energizada. Exagerada. Ela deve, vamos pegar assim, vamos dar um exemplo assim. Ela pensou assim, cara, esse cara tá achando que ele é quem, né? Falando desse jeito. E olha como ele ouviu. Porque isso também depende muito como eu ouço. Por isso que eu quis trazer isso para vocês, como isso funciona dentro de mim. Às vezes, essa pessoa tem uma criança que é muito vingativa, tem um jeito muito vingativo, muito toma lá da cá, porque, de alguma forma, a criança... Ela não recebe bem, né? Ela não recebe porque ela foi ensinada assim. Ela viveu muito tempo tendo exemplos assim. E aí a resposta dela para o mundo vai ser assim. Porque eu só posso dar o que eu tenho. Qual que é... Aí, essa, vamos dizer que começou uma discussão aqui, porque você não manda em mim. Ah, mando sim. Então você vai ver se eu não mando. E aí, isso gera uma confusão e gera um resultado muito negativo. Qual que é a fórmula, vamos dizer, o resultado, ou a fórmula mágica, que eu estou brincando, que não tem nenhuma mágica aqui, da gente sair dessas confusões e dessas relações muito duras, muito improdutivas e negativas mesmo, que vai trazer um resultado negativo para mim primeiro e para o meu trabalho, para o ambiente que eu estou. Quando eu tenho consciência que, de repente, eu sofri muito, que eu fui muito criticado, que eu fui muito... tive muito preconceito, fui muito descriminalizado, fui agredido fisicamente, alguma coisa que foi muito dura na minha vida de infância, porque eu não tinha alternativa, eu vou entrar numa dor aqui, ok, porque eu vou começar a identificar, mas eu tenho a chance de pensar, gente, agora não é mais assim, eu cresci, eu sou adulto, agora eu estou trabalhando, né, eu que mando em mim, e eu quero ter uma vida que não tenha mais a ver com esses registros, porque esse registro estava aqui na minha figura parental, e que a minha criança foi muito sacrificada, e eu, de repente, tive pais muito duros, ausentes, às vezes minha mãe morreu logo que eu nasci, tantas coisas que em algum outro momento a gente pode falar, mas que me endureceu, e que eu fiquei muito duro, que eu fiquei muito reativo, que eu fiquei muito respondão, que eu não acato as autoridades, que eu não acato as regras, que eu sou muito difícil nas minhas adaptações, porque eu estou muito dolorido. Às vezes a gente não tem essa consciência, né, Gui? Uma pessoa que é muito raivosa, geralmente por trás da raiva tem muita tristeza. Porque ela não foi acolhida. Eu falo, chutar uma bola com o dedo inflamado, você xinga, né? Vai doer,
Né? Quer dizer, você tem que ter consciência do dedo inflamado, né? E não chutar a bola. Tem. Porque quando eu começo a ter essa consciência, eu começo a me curar. Então, eu falo assim, gente, eu vou chegar na hora, porque assim, eu quero meu trabalho. O trabalho é importante para mim. Além do que eu faço no meu trabalho, é o dinheiro que me sustenta, é o que sustenta a minha família. Então, peraí, eu vou acatar. Exatamente. Eu preciso acatar. Eu não estou fazendo a pessoa não está fazendo uma coisa para me punir, ela está me dando uma informação importante. Então, eu faço uma análise do que está acontecendo no aqui e agora, porque o adulto, ele está nesse momento presente, ele não está aqui no estado de Ego Pai, são informações e vivências passadas. A criança também. O adulto não, o adulto é agora. Então, o meu comportamento, ele vai ter que passar pelo meu crivo, vamos dizer, do meu adulto, para falar, gente, eu estou no meu trabalho, meu chefe está me falando isso, e assim, por que eu estou fazendo birra? Então, Ju, eu queria fazer um parênteses aí nessa fala, e contar para o pessoal o seguinte: hoje, se nós estamos tendo a oportunidade de fazer um treinamento para a equipe, que está trabalhando junto há mais de 4 anos, 3, 4 anos, aonde vocês perceberam que nesse tempo todo, alguns elementos, algumas pessoas que passaram pela equipe, que não tiveram condição emocional ou maturidade, ou por algum desvio dessas pessoas, dessas bolinhas, não se encaixou dentro de um perfil que consiga fazer uma ponderação, essas pessoas foram retiradas do grupo. E a gente tentou consolidar o quê? Uma equipe que tivesse predisposta e fosse capaz de valorizar o quê? Um certo nível de harmonia. Sim. Né? Então, e sempre que a gente percebe que existe uma dessas bolinhas indo para o negativo, ou mais exacerbada, principalmente o P ou o C, sim, aí a gente chama numa conversa privada e fala separadamente com o indivíduo para tentar mostrar para ele que existe um outro contexto, uma outra forma de perceber aquela realidade. Né? Então, é muito importante que a gente entenda, e isso que a Juliana está trazendo para a gente, ela é sim uma comunicação, mas ela é uma comunicação primeiro interna. É uma sim, comunicação de você com você próprio, onde você se reconhece, né? E continuamente você se mostra no grupo. Né? E a função de quem tenta harmonizar o grupo está em perceber esses desvios, né? Que acontecem com todos nós. Todos. Né? E tentar harmonizar. Sim. Né? Esse é o grande desafio da gestão de pessoas, né? Do recursos humanos ou de quem lida diretamente com equipe, para trabalhar com motivacional, né? Que técnico de futebol, de vôlei, lida diretamente com isso, né? Você tem que colocar muita energia, né? Então, eu estou achando fantástico, porque essa forma esse diagrama que você desenhou para nós, nos permite tornar um conceito que é abstrato, né? Que é mental, é um fenômeno abstrato da mente, né? E um modelo palpável para que a gente consiga começar a botar setinha, falar, então, ele falou comigo, era o C, era o P ou era o A, né? Eu estou agindo como P, C ou A, né? E isso é interessante. Esse parênteses. O indivíduo aqui, só para a gente fechar, quando você falou de harmonia, isso aqui, ó, é o indivíduo que tem uma harmonia nos 3 estados do ego. A gente tem os 3. Claro, a gente precisa da harmonia e da energia fluindo nos 3. Claro, voltando, quando eu, por exemplo, vou estudar para dar uma aula, eu estou mais energizada no meu adulto, que eu preciso mais do meu raciocínio, meu racional. Mas eu estou feliz que eu estou vou passar uma informação, e eu estou consciente do que eu estou fazendo. Você entende que tem uma harmonia?
Claro que em alguns momentos isso vai ficar mais evidente, não tem nada de errado. Às vezes eu vou precisar mais estar aqui no meu estado de ego pai, por exemplo, você que é professor, você precisa, às vezes, pontuar para um aluno que ele está fazendo uma coisa que não está boa. Isso é aqui. Se você não fala para esse aluno, como ele vai saber? Você entende? Então você precisa falar, olha só, quando você fala, às vezes pegar o aluno particular, porque você não quer expor o aluno, falar, olha, aquele dia eu percebi que você estava reativo e tal, o que você acha que está acontecendo com você? Isso é um cuidado. Legal. E aí a pessoa fala, nossa, mas esse professor é tão cuidadoso, você entende? Então, a energia precisa fluir. Em alguns momentos vai fluir mais do que nos outros. E o mais importante, e também importante, é qual é o circuito que eu estou? Eu estou no negativo? Então eu estou produzindo, estou tendo uma comunicação dolorida, dura, difícil, ou eu estou no meu positivo? Então, é importante a gente pensar nisso. Por isso que eu falo, agora eu vou baixar aqui, porque eu acho que já usei o que eu precisava usar. Por isso que quando a primeira vez que eu me deparei com esse conceito, com essa aprendizagem, eu nunca mais esqueci. Porque, por mais que seja, parece até que é só uma ideia, um conceito mental. Não, quando a gente fala dos estados do ego, são pessoas que existiram. Então, os meus pais existem, eles têm CPF, eles têm RG. Eu fui uma criança e estou viva, então ela existiu. Então, isso tudo são contribuições que o criador dessa abordagem entendeu e trouxe para a nossa vida, para uma compreensão melhor do que está acontecendo dentro da gente. E também acho que, para passar para vocês uma coisa muito importante que eu aprendi também à época, não é que agora a gente vai ficar falando, olha, seu P, olha seu C, ficar apontando, né, gente? Vamos fazer isso primeiro com a gente. Com a gente, Primeiro vamos ver o que a gente está nutrido, o que está faltando, o que eu estou necessitando para harmonizar isso. Então, primeiro sou eu. E aí eu convido o outro, eu melhoro o outro, entende? Eu contribuo com o outro. Com o outro, Contando, para a gente fazer uma autoanálise, sabe? Isso que eu trago muito, eu gosto de falar isso, porque isso é para primeiro acontecer dentro da gente. Porque tudo inicia dentro da gente. Se eu tenho isso transformado dentro de mim e eu começo a viver isso, eu consigo ter relações maravilhosas. Então, na medida em que você consegue se entender e se harmonizar, né, você começa a ter uma interação com o outro mais saudável, como consequência imediata disso, né? E aí, eu acho que neste ponto, a gente já pode trazer aquele item da importância para a carreira. Sim. Então, essa harmonização, ela melhora a qualidade da sua comunicação. E como que isso se revela, né, como importante na carreira? Se manifesta como? É importante por quê? Pois é importante porque, olha só, quanto mais eu sei de mim, eu vou saber das minhas necessidades e até das minhas dificuldades. Olha que interessante isso, porque, assim, às vezes a gente sabe mais o que a gente está precisando, mas a gente, às vezes, não dá olhos, ouvidos para as nossas dificuldades, porque temos. Somos seres imperfeitos, a gente está num caminho de evolução, mas ninguém é perfeito. A ideia nem é que seja perfeito. A ideia é que a gente tenha conhecimento para a gente melhorar o que precisa ser melhorado. Sim. Então, eu tenho uma consciência das minhas dificuldades, então eu vou atrás. Então, por exemplo, quando você abre a possibilidade de oferecer um curso para as pessoas, isso é maravilhoso, porque as pessoas vão começar a ter informações que elas não tinham. E isso vai ajudar. Nelas, enquanto profissionais, então elas vão se aperfeiçoando, elas vão se capacitando. Eu tenho uma capacitação profissional, mas eu tenho também uma capacitação pessoal. Então, se exatamente. eu me pessoalmente, enquanto pessoa, porque eu sou uma pessoa que trabalha, então antes é a pessoa, depois é o trabalho. Então, eu me capacito pessoalmente, eu cuido de mim, eu atendo às minhas necessidades, eu sei das minhas dificuldades. Então, se eu identifico isso, então eu vou atrás para alguém me ensinar. Eu vou atrás para aprender.
Eu tenho essa necessidade de fazer isso, né? E nisso, Ju, acontece muito o seguinte, é comum a gente observar uma corrida e uma necessidade por uma capacitação profissional em termos de prática, mas uma negligência, quer dizer, você deixa de se preocupar com uma capacitação pessoal. Sim. Do lado emocional, do lado de comunicação, do lado de interação, né? E aí você pode ser o melhor profissional para executar uma tarefa que existe, mas você é a pior pessoa para se relacionar em grupo. Você é a pior pessoa para fazer parte de um time. Então não adianta você ter um desenvolvimento profissional do ponto de vista operacional sem que você faça um desenvolvimento conjuntamente do seu lado humano, né? Do seu lado da capacidade de interagir de uma maneira saudável dentro do grupo que você existe, que você opera, né? Então, isso que você estava comentando agora me faz pensar imediatamente nisso, né? Nas razões pelas quais estamos aqui, nessa live, discutindo uma capacitação humana, né? E por que ela vai impactar na questão da carreira, né? Agora, essa comunicação não é só verbal, né? Não, tem um livro até que fala o corpo fala, né? A gente fala com tudo, o corpo se comunica o tempo inteiro. Então, a gente não abriu a boca, não falou nada. Se eu tenho um olhar mais caído, não sei o quê, a pessoa pode interpretar, hoje essa pessoa não está bem. Eu me comunico com o meu rosto, eu me comunico com o meu corpo, eu comunico com as minhas roupas. Tudo é visual, tudo é comunicação. Então, o jeito de andar, né? O jeito de usar as ferramentas, ou o jeito que você anda de carro, quer dizer, todas as formas, né? Todas as formas. E, às vezes, a gente até se precipita, né? Às vezes, a pessoa não falou nada, e assim a gente já começa a pensar, nossa, acho que essa pessoa nem tá boa, nem vou conversar com ela hoje, porque ela tá com a cara feia. Aí a gente tem uma interpretação que é da gente. E aí a gente precisa perguntar para essa pessoa se ela está bem ou não, porque pode ser que não tenha nada disso. Então, é muito o nosso repertório pessoal, porque eu tenho um repertório. Só que eu tenho que lembrar que eu não estou sozinha, eu tenho outro. Então, a minha comunicação, ela começa a acontecer, eu posso perguntar para o outro. Eu posso saber o que está acontecendo, antes de ter uma interpretação e tirar uma conclusão sozinha. Isso acontece muito, né, Guiga? Às vezes, por um estímulo, eu já interpreto uma coisa que lá na frente não tem nada a ver. Me ocorreu, pela função, por ser professor, a gente sempre tenta dar alguns exemplos lúdicos, né? Para tentar fazer a pessoa visualizar o que está menos palpável, né? Então, eu imaginei assim, vamos imaginar que a comunicação seja o jogo de ping-pong. Tá? Se você for jogar ping-pong sozinho, então você vai bater a bolinha e a bolinha bate na parede e volta, a bolinha vai voltar exatamente aonde você tacar ela na parede. Então ela bate e volta porque a parede ela não tem reação, ela é uma parede. Né? Então depende de como você manda, volta. Agora, quando você está jogando com uma pessoa, você não depende de como você manda, depende de como ela recebe. Sim. Então, a bolinha vai voltar numa posição diferente da mesa que você não consegue imaginar. Por quê? Porque, embora você saiba como você mandou, você não sabe como o outro vai receber. Sim. E aí a bolinha volta diferente. Exatamente. Então, a comunicação, ela é um jogo de ping-pong, porque a bolinha é o que você diz. E quando ela volta, é o que você escuta. Então, quando o mais difícil da comunicação está em você ter uma segurança mínima que aquilo que está sendo dito, aquilo que você está jogando, vai chegar da forma que você intenciona. Porque pode ser percebido de forma diferente e voltar de uma forma diferente.
né? Então, assim, é uma metáfora, né, uma comparação, que eu acho que dá exatamente para a gente a dimensão da dificuldade que é essa comunicação. Um exemplo disso vai ser, depois que cada um da equipe assistir esta live, esta aula, quando vocês forem conversar entre si sobre essa aula, vocês vão perceber que cada um teve uma compreensão ligeiramente diferente sobre o que ouviu. Né? E é por isso que mais vale assistir a live e conversar sobre ela com os outros do que assistir e guardar para si, porque você amplia as percepções, né? Então, a comunicação, ela é o método e a prática que nos permite amplificar as formas de interpretação daquilo que a gente recebe. Né? A gente não precisa ficar limitado à capacidade que eu tenho sozinho de entender as coisas. Eu posso ter a minha capacidade e, além disso, somar ao que eu entendo quais são as percepções dos outros. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a desbloquear esse canal de comunicação e ser muito mais prazeroso, né? Perfeitamente. E isso vai mostrando a minha capacidade, que todos temos, de estar no grupo. Porque somos seres gregários, a gente... E por que o grupo é forte enquanto grupo? Não ouvi? E por que o grupo ele é forte enquanto grupo? Sim. Enquanto nós conseguirmos ter uma ação de coesa, né, de unificação, de compartilhamento, a gente fica cada vez mais forte. Sim. Né? Quando a gente começa a pender para as individualidades, a gente deixa de ser grupo. Né? Exatamente. E fica com a força de um só. Né? E é de novo que eu falava, assim, todo mundo tem uma importância enquanto pessoa e enquanto trabalho, né? Todo mundo tem. Se a gente entende isso de verdade, vive isso que eu estou falando, a gente se coloca numa posição que a gente chama de okeidade. A gente volta para a essência de príncipe e princesa, de valoração. Somos seres valorosos. Temos valor, todos. Mas isso precisa acontecer dentro de mim primeiro. Porque, olha só, quando eu não sei disso, ou quando eu não me sinto valoroso, eu tenho, geralmente, o que acontece é relações que também não são tão valorosas, ou que eu não dou tanto valor porque eu não dou em mim. Entende? Então, isso é uma troca. Por isso que é importante o autoconhecimento e o entendimento primeiro na gente, para depois no outro. Porque eu posso ser... convidar a outra pessoa a ter um relacionamento que funciona, um relacionamento bacana, às vezes o outro não sabe, é isso mesmo, a gente aprende. A gente sempre aprende. Isso se reflete, e tudo isso que a gente está falando, se reflete na vida pessoal, né? No casamento, na família, na criação dos filhos. Sim. Porque, olha só, quando a gente começa a entender que tudo aconteceu na nossa vida, principalmente a parte mais importante, quando a gente era pequeno, né, a gente se deu conta ali, a gente era pequenininho, era criança e tal, mas tudo começou ali, né, e aí a gente foi crescendo, então a gente tem uma vivência, a gente tem um repertório que a gente traz, e isso não é imutável. Isso tem como mudar quando a gente se disponibilizar a aprender a um curso, a ver quem está falando alguma coisa. Nesse momento, as pessoas que vão assistir a gente, eu começo a agregar informações, a ter outras informações que podem fazer eu mudar o que não está bom. Por isso que a aprendizagem, a educação, ela é maravilhosa. Ju, você tocou num ponto que eu ia pedir para falar, que é o seguinte, e que poucas são as pessoas que pensam e refletem sobre isso. Todos nós temos esse valor que você apresentou para a gente.
Só que nós nascemos pedra preciosa bruta. Isso. A gente precisa de uma lapidação para ter o valor. Do mesmo jeito que um diamante é lapidado, que o ouro é purificado, né? Tudo na natureza passa por um processo de lapidação, né? E, geralmente, esse processo de lapidação é um processo duro, áspero, ou com dor, com calor, né? Mas, a educação, ela é a ferramenta que faz a lapidação desse diamante precioso que você é e que você pode se tornar e mostrar o seu valor e o seu brilho para os demais, para a sociedade. Então, a função da educação está em despertar em você o que você tem de melhor e não em modificar a sua natureza. A função da educação está a te entregar ferramentas para que você se reconheça como um indivíduo íntegro, completo, harmonioso e desenvolva as potencialidades e competências que são específicas suas, próprias, né? E é exatamente por isso que quando, às vezes, você fala assim, eu estou fazendo um treinamento lá na empresa, lá no grupo que eu trabalho, o pessoal está fazendo um treinamento, poucas são as pessoas que vão entender um treinamento com essa perspectiva que a gente está comentando aqui. Uhum. Né? Então, assim, é muito nobre, é muito importante que a gente, enquanto grupo, sejamos capazes de nos organizar para promover ações de melhoria coletiva, seja dentro da universidade, seja num grupo de trabalho, seja num grupo de amigos, como for, porque hoje em dia, com internet, né, com tecnologias de comunicação, que a gente está falando de comunicação, está aqui, ó, aqui em cima, né? Aí você fala, pô, com tudo isso, como é que a gente faz? Né? Então, a gente tem que tirar proveito daquilo que a gente já dispõe como recurso tecnológico. Imagine, cada um de nós com o celular na mão assistindo uma aula da Juliana. É muito top, não é muito top? É topíssimo! Recomendo. Ô, Juliana, e aí, ó, e assim, para a gente finalizar, assim, eu queria trazer essa questão da comunicação e relacionar ela com a inteligência emocional. Que não foi o ponto central da discussão de hoje, né? Mas como é que é essa inteligência, o que é essa inteligência emocional e como é que ela se comunica, como é que ela se relaciona com essas questões da comunicação? Então, esse acesso, e eu acho que foi muito legal eu ter mostrado o diagrama lá do pai adulto da criança. A inteligência emocional, ela vai nos mostrar, ela é a nossa necessidade emocional, que precisa ser atendida, né? Se a gente está nutrido emocionalmente, se a gente Mas a palavra inteligência desse emocional não significa você ter noção e controlar essa emoção? Você ter segurança de lidar com isso? Exatamente. Então, assim, eu tenho uma inteligência que ela é racional, mas tem uma inteligência que é emocional. Então, assim, eu preciso nutrir, eu preciso estar saciado das minhas necessidades. Mas como eu não posso fazer isso toda hora, qualquer momento e qualquer lugar. Então, se eu sou uma pessoa consciente, eu estou no meu trabalho e eu estou sentindo que eu tô com algum problema na minha casa, vamos dizer. Meu marido, eu não estou bem, eu tô chateada. Mas eu tenho um raciocínio de que, tá bom, isso não tá, eu preciso atender isso que eu estou precisando, mas agora eu estou no meu trabalho. Então, eu posso fazer isso daqui a pouco, porque isso não tem a ver com o meu trabalho. Então, eu começo a saber o que eu necessito, mas aonde e quando que eu posso ter essa necessidade atendida. Eu vou dar um exemplo aqui que me veio, familiar até. Meu irmão, quando ele era pequenininho, eu acho que vai exemplificar bem o que eu estou querendo dizer. De repente, a gente
Eu acho que vai ser legal. Ele era pequenininho, ele estava na escola primária e ele precisava pintar. A tia falou, vamos pintar essa figura aqui. E aí ele não sabia, ele não conseguia distinguir as cores. Olha só, ele não sabia que ele não sabia as cores, né? Então a tia já tinha ensinado o que era amarelo, o que era as cores primárias, amarelo, verde, azul, laranja e tal. Aí ele ficou com vergonha de perguntar para a tia qual que era o amarelo. Aí o que ele fez? Ele foi lá no amiguinho do lado e falou assim: você me empresta a cor amarelo? Aí ele pegou o amarelo. Depois ele: você me empresta a cor laranja? Olha a inteligência emocional aí. Resolveu dois problemas. Ele não falou, porque ele ficou com vergonha de falar, tia, eu não sei o que é o laranja. Aí ele teve um jeito emocional, uma sacada, olha que legal, né? Você me dá o laranja? Me dá o amarelo? Então ele resolveu uma questão que estava envolvida com o emocional dele e ele se deu bem, ele conseguiu resolver. Claro que depois, no final, a gente percebeu, e minha mãe e meu pai, à época, perceberam que ele tinha uma questão mesmo, que tinha um daltonismo, e ele não conseguia distinguir as cores primárias. Precisou mesmo acontecer isso, até para poder identificar, porque a gente não sabia até então. Mas olha como a criança tem uma... Como ele resolveu essa questão, né? Como ele resolveu. Então, é mais do que o racional mesmo. É a emoção que precisa estar adequada. Isso é inteligente. Então, é saber que eu tenho necessidades, mas que às vezes... Qual a necessidade que eu tenho no meu trabalho que eu preciso atender lá o meu funcionário que está precisando, mesmo de uma informação que ele tem que chegar na hora, mas que às vezes ele não está chegando na hora porque ele está com problema... Tem outras questões aí, né? Tem outras questões e que estão atrapalhando a ele acatar. Você sabe, Ju, que essa é uma dica que eu acho que a gente precisa trazer, que é a seguinte: sempre quando alguém não consegue atender uma determinada expectativa, seja o horário de chegada, seja terminar um serviço no prazo, qualquer coisa, sempre que isso acontece, possivelmente existe uma outra causa que não está aparente, mas que foi determinante para isso. E que, para ela, foi importante a ponto dela não conseguir cumprir a meta. E, muitas vezes, ela não tem coragem ou ela se sente insegura de compartilhar isso com a equipe, porque, às vezes, são questões particulares, né? São questões lá da família, ou são questões mesmo da própria cabeça do indivíduo, né? Traumas, né? Algumas questões que paralisaram ela diante de uma situação, né? Eu, na vida, já passei por situações que me engessaram por muito tempo. Né? E tive que aprender com muita dor. Então, assim, a gente chega num momento onde a gente começa a entender que cada um dá de si o que tem de melhor. Se ele não está entregando melhor, é porque possivelmente ele não tem. Ou existem questões que estão impossibilitando isso. E aí você tenta entender as pessoas, conversar com elas e adequar, né? E juntar, harmonizar pessoas que tenham condições de estarem juntas de uma forma harmônica, né? Por isso que muitas vezes a gente deixa de receber uma colaboração quando alguém sai de férias da equipe, porque quem virá pode vir com a cabeça tão esquisita e atrapalhada em relação àquilo que já construímos como equipe, que é melhor a gente ficar do jeito que está. A gente teria que fazer uma capacitação primeiro, né, para incorporar, a não ser que seja uma pessoa que a gente conheça e que tenha segurança, né? Isso no mundo empresarial, no mundo da administração, a gente fala que é a cultura da empresa, que é muito difícil ser construída. Mas uma vez que a cultura da empresa é consolidada, ela é muito difícil de ser modificada. Porque aí você teria que trocar todo mundo. Não é um percentual de pessoas, né?
Uhum. Então, essa inteligência emocional, ela começa a ser, então, um fator determinante a partir do momento em que você se reconhece dentro dessa balança do emocional racional, né, e de como se comunicar, né, no ambiente de trabalho. É Né? você. Assim, é isso mesmo. Eu acho que a gente começar a entender e a sentir, a gente identificar o que a gente sente. A gente muitas vezes foi educado para não acontecer isso, sabe, Giga? Assim, por incrível que pareça. Então, às vezes o sentir, vamos supor, estou dando um exemplo assim, né? Quando eu era alguém, quando é pequeno, não pode falar muito do que está sentindo. Então a gente vai se proibindo de sentir, é como se pudesse, e isso é impossível até. Mas a pessoa foi tão. Ela foi entendendo que lá não tinha espaço para falar o que se sentia, e isso tem um resultado muito ruim na nossa vida, porque a gente precisa alimentar os nossos sentimentos, a gente precisa do espaço de sentir. Até porque os grandes líderes, as pessoas que são brilhantes em qualquer coisa, em qualquer área, no trabalho, enfim, ela tem isso muito bem resolvido. Ela tem um espaço de sentir, porque a gente deve e pode sentir. Sem a gente sentir, a gente não faz mudança nenhuma, sabia? Eu costumo falar para meus pacientes que tem uma equaçãozinha, como se fosse uma equação matemática, uma operação matemática, que a gente precisa primeiro pensar, depois a gente precisa sentir e depois a gente precisa agir. E a gente fica só no pensamento. A educação é assim, depende de emoção para fixar. Se eu fico só no pensamento, eu vou decorar todas as páginas para passar na prova, e depois daquilo nunca mais eu vou lembrar. Se eu fico só na minha emoção, eu só sinto, eu perco o meu pensamento, o meu racional, e eu não consigo efetivar uma ação, porque eu só fico no sentir. E se eu só fico na ação de fazer, eu viro um robô. Então eu preciso dos três. Eu preciso pensar, eu preciso sentir. Aí eu faço. Né? Ju. Se a gente prestar atenção, as grandes mudanças que a gente fez na nossa vida, até um convite que eu quero fazer para vocês, as grandes mudanças que a gente fez na nossa vida, a gente pensou, sentiu e agiu. Né? Pode prestar atenção. Vai aí, fica a dica, né? Fica a dica. Ô, Ju, então, olha, em nome da Universidade Federal do Tocantins, em nome da Coinfra, que é a Prefeitura do Campus de Palmas, tá? E em nome da equipe dos Rurais e Volantes da universidade, eu gostaria de agradecer, tá, essa oportunidade que você nos deu de compartilhar essas ideias com a gente. E eu queria te fazer uma última pergunta para você fechar. Claro. Você dá uma última mensagem para a gente. Como você se sentiu e por que você aceitou conversar conosco hoje? Olha, eu me estou muito feliz mesmo. Quando você me convidou um tempo atrás, eu já estava vibrando. Meu Deus, eu me senti assim, tão importante. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma live com o professor Guilherme, que chique, eu amei. A minha criança vibrou e está até agora vibrando. Eu me lembro quando você me chamou, eu falei, gente, olha como eu estou importante. Olha o reconhecimento, né? Fui reconhecido, olha que delícia. Então, isso, ó, aquecer meu coração, realmente, eu estou falando de um jeito brincadeira, mas não é brincadeira, é verdade. Me senti no dia que você me convidou, que já tem um tempo, muito feliz. Estou muito feliz agora, porque a gente conversou, eu acho que a gente compartilha essas informações e os aprendizados, isso não tem preço, né, Giga? Quando a gente pode ajudar, então, assim, eu ainda pensei, nossa, eu acho que eu vou ajudar algumas pessoas, isso para mim já está maravilhoso, né? Isso não tem preço. E essa equipe aqui é ponta firme, viu? Pois é, e quando você me mostrou o trabalho que você está fazendo com eles, sim, uniu, assim, a minha paixão pelo que eu faço e pelo que você faz. Então, eu acho que isso assim, é maravilhoso, que a gente pode contribuir, isso é uma grande ajuda, né? Então, eu me senti assim, sentir que eu estou ajudando já é, para mim, o meu maior presente. E por quê? Porque, assim, eu acho que
a gente tem um trabalho enquanto terapeuta que eu acho que é de grande ajuda para as pessoas. Então, quando a gente ajuda o outro, isso é muito nobre, né? Uhum. E isso eu descobri que eu ia ser psicóloga muito cedo na minha vida. Eu achava que eu ia ser enfermeira, médica, era alguma coisa de saúde mesmo, só que foi para a saúde mental que é tão importante quanto. Uhum. Isso eu acho que era meu, isso foi desenvolvendo ao longo da minha vida, e eu nunca tive dúvida do que eu faria na minha vida, assim, sabe? Foi uma coisa tão, assim, certa. E quando a gente ajuda, e a gente ajuda de uma livre, espontânea vontade, de saber que isso realmente, uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa, isso é maravilhoso. Então, o porquê eu acho que é tudo isso: é uma contribuição, é ajuda, é reconhecimento, é tudo isso que eu levo para a minha vida e faço no meu trabalho com os meus pacientes e até fora, né? Então, por isso, eu acho que é tudo isso junto, misturado. Então, tá bom. Eu queria, mais uma vez, obrigado. Então, quem sabe a gente encontra a Ju aqui numa próxima roda de bate-papo. Tá Só bom? chamar Muito obrigado. Grande beijo. Obrigada, querido. Tchau. Tchau, obrigada, gente. Até mais. Tchau.